Você ultimamente tem perguntado a Deus por que as coisas para você parecem ser tão difíceis, mas para outras pessoas talvez não? Há um motivo muito especial por trás dele e eu quero que você fique até o fim desse vídeo porque eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente a sua vida através desse vídeo. Vamos começar com o versículo do livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, que diz o seguinte: Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uma pessoa, quando ela entrega a sua vida a Deus e ela começa a seguir a Cristo, ela se torna cidadão do reino de Deus. E o reino de Deus também tem soldados. Nós, como filhos de Deus, deveríamos combater o bom combate. O que é combater o bom combate? Nós temos que combater por intermédio de Jesus Cristo, toda espécie de influência maligna em lugares, ou até na vida de pessoas, ou até na própria vida, e pregar o evangelho também a toda criatura. É isso que é combater o bom combate. E um exército também não tem só os soldados regulares, ele também tem unidades especiais, soldados com a missão especial, bem específica. Você não pode, por exemplo, mandar um soldado de uma patente normal para uma missão mais complexa, mais arriscada, né? Então você tem que mandar o soldado de elite para certas missões, né? E tem missões assim também no reino de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas que elas têm aparentemente desafios mais difíceis, elas são soldados do reino de Deus de elite e muitas vezes não se dão conta, tá? E isso é um motivo que causa muita frustração nas pessoas, porque elas não entendem por que tanta luta, por que tantas dificuldades. O chamado é para muitos, muitos são chamados. E uma pessoa tem o livre-arbítrio de decidir se ela bebe o chamado, o destino de Deus para a vida dela. E quando me refiro ao chamado, eu não estou falando só da área ministerial, mas Deus tem um chamado para cada área da vida de alguém. Deus tem um plano para cada área da vida de alguém. Então a pessoa pode decidir viver os planos de Deus ou viver os próprios planos. E se alguém vive o destino, os planos de Deus, ela está vivendo o chamado de Deus para a vida dela. Mas os escolhidos, como eu falei, ser escolhido é ter mais que um chamado, é ter uma missão especial nessa terra. Por exemplo, alguém que vai ser muito influente, alguém que vai ser muito próspero. E essas pessoas, entre outros exemplos, tá? Esses são dois exemplos aqui para manter as coisas simples. Mas essas pessoas, antes delas serem abençoadas, elas precisam ser preparadas para Deus. Por exemplo, alguém não pode voar um avião sem saber como que funciona um avião, né? Imagina, alguém que compra, hipoteticamente, um avião particular. Ela não sabe como que voa o avião, ela não sabe o que tem que fazer para manter ele em dia, quais que são as inspeções que tem que fazer, né? Para manter ele em condições de voar. Qual é a probabilidade daquela pessoa fazer um acidente ou fazer um erro? Muito alta, né? Então, mas alguém que, por exemplo, tem preparo, sabe como que funciona, sabe como decolar, como voltar para o aeroporto, ou como fazer a manutenção, aquela pessoa, a probabilidade dela se dar mal é baixo a inexistente, praticamente, né? Então, assim também é com a missão de vida que Deus dá para vou falar assim, para os escolhidos, né? Se você for bem preparado, você se pode dar muito bem. Tem bênçãos que
requerem de nós estrutura de caráter, estrutura intelectual, uma mente forte e resiliente, porque, deixa eu te falar, essa vida sempre terá desafios. Mas, por exemplo, se depois de certas provações, de certos desafios, aprovados, obviamente, né, vierem pequenos desafios, você não vai mais entrar, por exemplo, em pânico ou entrar em desânimo grande, porque você vai se lembrar: eu já vivi coisa pior, Deus me ajudou, Deus me tirou daquela, Deus também vai me tirar dessa, Deus vai me ajudar nesse problema também. Então, os desafios criam dependência de Deus e nos ajudam a crescer, nos ajudam a nos tornar quem nos devemos tornar, né? Bem, os escolhidos são forjados para coisas maiores, como eu disse. Isaías 48, versículo 10 diz: Veja, eu refinei você, embora não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Deus não cria a aflição, mas tem situações na nossa vida que Ele permite. Ele permite para provar nosso coração, para nos purificar, para criar dependência dele, para você ver também, por exemplo, mesmo se muitas pessoas ou todas as pessoas estão ao teu contra, Deus sempre está ao teu favor. Por exemplo, isso você aprende através de desafios na vida. Então, deixa eu te falar uma coisa: as decepções, os problemas, bem, as dificuldades da vida, às vezes não são em vão. Principalmente se você é uma pessoa que caminha com Deus. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo agora, talvez você não vê uma luz no fim do túnel, mas sempre a luz no fim do túnel. E tem uma promessa de Deus para você. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se você ficar firme, se você não desistir e se você se manter íntegro e fiel a Deus, Deus vai te dar uma coroa. E essa coroa virá com honra, virá com bênçãos, virá com coisas que você nem sequer planeja, porque Deus sempre faz mais daquilo que a gente imagina. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então, sempre terá algo mais para a tua vida. Mas bem, para isso você tem que ficar firme. Mas como eu falei, há uma luz no fim do túnel. Há sim um fim bom para tudo. Como eu falei, o escolhido suporta mais porque ele foi chamado para coisas maiores. Olha só, Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não pense só você que a recompensa de Deus é apenas na vida eterna. Não, também há recompensas nesse mundo. Deus vai te recompensar por fidelidade, Deus vai te recompensar por você não ter se corrompido, por você ter crido, por você ter depositado fé e esperança nele. E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia também que Deus, ele investe em pessoas e ele confia em pessoas? Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Deus dá uma habilidade especial para alguém, investe em alguém, tá? Depositando habilidade especial naquela vida. Vamos falar assim, tipo, uma grande inteligência para empreender. Por exemplo, para criar uma empresa, para ter vários funcionários e, bem, através desses funcionários muitas famílias serão sustentadas, né? Isso pode ser uma inversão do reino de Deus, inteligência, ou talvez até um ministério. Deus quer que através de alguém vidas sejam salvas. Sabe? Lidar com almas, lidar com vidas. Eu acho que isso é um testemunho muito grande da confiança que Deus coloca em alguém.
Mas, obviamente, para lidar com tamanha responsabilidade, é necessário ter uma estrutura. Há pessoas nesse mundo que Deus quer dar para elas influência, né? Mas, obviamente, a pessoa tem que aprender a lidar com aquilo, tem que ter um preparo estrutural para lidar com aquilo, para lidar com influências, para lidar com recursos, né? Por exemplo, esses só são alguns exemplos, porque eu te falo uma coisa, a Bíblia diz que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. E o nosso destino, tá? O nosso propósito não é apenas para abençoar nós, também é para abençoar outras pessoas. E Deus, ele pode colocar um talento em alguém porque ele confia na pessoa, justamente para cumprir essa missão. Eu não sei o que Deus te deu, mas talvez ele te deu uma linda voz para louvar ele, porque, obviamente, através do louvor, vidas podem ser tocadas, vidas podem ser transformadas e se render a Deus. Ou como eu te disse, talvez Deus te deu inteligência ou qualquer outra coisa. Seja o que for, Deus investiu em você porque ele vê algo em você, ele vê potencial em você. E ele também confia em você para que você venha dar um bom retorno. Então, os escolhidos de Deus, eles são preparados, eles têm um preparo mais duro, porque Deus tem algo maior para a vida deles. Nenhum chamado, nenhum destino é pequeno, tá? Mas como eu falei, existem tarefas muito específicas no reino de Deus, missões muito específicas, e para elas é necessário ter uma estrutura, e por causa disso muitas vezes Deus permite certos desafios. Isso é bíblico. Olha só, José do Egito. Ele foi vendido como escravo e passou por muitas coisas, foi provado de uma maneira muito dura. E nem todo mundo foi provado como ele, mas Deus abençoou ele e ele se tornou governador. Davi também. Davi foi perseguido. Davi quase morreu pelas mãos de Saul, mas, bem, Deus preservou a vida dele e o tornou rei de Israel. Não é um desafio que todo mundo passa, sabe? Então, se você está vivendo desafios que não é todo mundo que passa, é porque Deus tem algo grande em tua vida. Então, alegre-se, há luz no fim do túnel e você pode crer que tudo vai ficar bem, em nome de Jesus. Se você é novo nesse canal, tá? Inscreva-se, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima.